It's someone that says goodbye. It's someone that you love, that is living not to come back in your arms nevermore. What will you do, my friend? How could you mend your broken heart? How would you learn to live alone? How could you learn to live apart? Tell me. How can I let her know? Boa noite, meus amigos da Conversa ao Pé do Rádio. Aqui quem fala é Rubem Gonzalez, diretamente do portal Rubem Gonzalez. Já começamos aí com Patrick Dumont, mais conhecido como Constantinos Casacos. Tá? Esse é aquele famoso cantor de uma música só, né? Tão popular no Brasil. Essa música se chama Pigeon Way Down Dove, que na realidade é uma adaptação de uma área, né, de O Guarani, de Carlos Gomes. Fez sucesso em 1979, foi tema de uma novela da Globo, Pai Herói, em 79. E ficou para a história, né? É uma música que relembra muita coisa, muita saudade. E vamos ao que interessa, porque o resto também tem pressa, né? Vamos aqui. Vou dividir hoje o nosso bate-papo em dois. Um eu acho que é para concluir a temática dessa semana, né? Que foi muito calcada em cima da ideologia de tudo. Graças a Deus o pessoal captou bem a mensagem. Eu não fiz aqui nenhuma alusão, nenhuma ode de amor apaixonado à ditadura militar, mas também provei que o que veio no lugar dela é uma coisa muito equivocada. Um modelo que nós compramos lá fora, e eu deixo explicar aqui para vocês. Por que, Rubem, que você criou essa vertente? Você sempre foi assim? Não. Não, eu era uma pessoa de esquerda. Era uma pessoa até muito de esquerda, bem radical, se bem que eu comecei pela mão do Brizola, então eu era brizolista. Onde o Brizola estava, eu estava. Se o Brizola fosse para a direita, para a esquerda, para onde fosse, eu estava atrás dele, porque eu acreditava na sinceridade dele. Eu acreditava da forma como ele falava com você, da forma como ele te olhava, da forma como ele dizia. Você via que aquilo era autêntico. O Brizola era um cara que poderia estar em berço de ouro, esplêndido. Ele deu o golpe do baú. Ele casou com uma das mulheres mais ricas do Rio Grande do Sul. E o irmão dela era maluco, e ele maluco também. E os dois, ao invés de curtirem o High Society porto-alegrense, preferiram encarar o mundo. Então, isso daí, cara, é aquele negócio, é a pessoa ter coragem de encarar o mundo. Coisa que o Lula não teve. O Lula achou que ia levar todo mundo no bico. O Lula se acha vendedor do baú da felicidade. Ele acha que vai levar todo mundo no bico. E ele foi um ato de valentia. Não, foi um ato de extrema covardia. Porque ele achou que nada disso ia dar no que deu. Inclusive, hoje eu vejo muitos idiotas por aí falando assim: agora é fácil falar, né, pro Lula fugir. O filho da puta, isso, filho da puta. É que eu não sei falar palavrão, eu tava querendo lembrar um palavrão. O filho da puta, em 2015, eu publiquei lá no meu Facebook, que foi retirado do ar, eu coloquei lá, falei assim: mete o pé porque vão chegar na tua porta, vão te prender. Começaram em 2012, quando arrombaram o seu escritório. Só estão testando a força. Então vai chegar lá. E chegou. E eu vim falando esse tempo todo. Quando eu vi que ele se entregou como uma galinha, como um ladrão de galinha, então, meu amigo, olha só, seja feliz com as suas escolhas, que eu vou em frente. Aí eu parei e raciocinei. Eu dei uma grande angular.
eu falei assim, bem, eu já não concordo com muitas pautas dessa esquerda há muito tempo. Então deixa eu olhar esse mundo melhor. E eu fui para longe, fiz com um satélite. Fui dando de zoom, tá? Eu fui tirando o zoom e começando a enxergar tudo. E comecei a fazer perguntas. Perguntas que não tinham respostas, ou as respostas não eram satisfatórias. Aí eu descobri que, por exemplo, vou dar o nome de um ícone aqui de ódio da direita e da esquerda, o Olavo de Carvalho. Falei, cara, esse Olavo de Carvalho fala muita merda, mas ele fala muita coisa que se aproveita. Por que eu não vou aproveitar o que ele tem para falar? Ele mete o pau na escola brasileira, ele diz que a escola brasileira é um lixo. E é verdade, é um lixo. Poxa, eu não estou falando que ele tem solução melhor, que a solução dele é melhor, não. Eu estou aproveitando a verdade, o dedo na ferida. Não é porque saiu da boca do Olavo de Carvalho, aí eu vejo todo mundo chamando ele de analfabeto. E é o seguinte, cara, você acha que é analfabeto? Vai lá e debate com ele, vai ser engolido. Cuidado. Cuidado, que muita gente passou vergonha com ele, passa vergonha com ele, porque o cara é culto. É canalha? Bruce, ó o stalinista aí. Tá? Passam vergonha com ele e vão passar mais ainda. O cara é culto. Agora, o cara é equivocado? Ele manipula a informação a favor do ponto de vista dele, é igualzinho a qualquer um da esquerda. Então, eu cheguei à conclusão, quando eu comecei a ver isso tudo, é o seguinte, na realidade, não existe mais esquerda nem direita no mundo. O que existe são os interesses dos rentistas. E eles reinventaram, como eu falei, quando eu fui me lembrar de pessoas de direita de verdade, o mais novinho está com 80 anos. Cláudio Lembo, aquele professor aqui do Rio de Janeiro, esqueço o nome aqui dele, professor Cândido Mendes, você vai vendo essas pessoas, esses caras são de direita de verdade. Eles mataram esquerda e direita. Carlos Lacerda era de direita, João Goulart era de esquerda. Estavam sentando e conversando. Juscelino era populista, era de centro. Agora, os três tinham uma vertente que é inimiga total dos donos do poder no mundo. Os três eram nacionalistas. Então eu chego à conclusão que o ódio dos donos do mundo é em cima de gente como pensa como eu. Eu vou virar inimigo dos donos do mundo. O Ciro Gomes está virando inimigo dos donos do mundo. Porque a esquerda e a direita, para eles, são meros detalhes. Nasceram no mesmo lugar. Hoje, quem banca a direita mundial pensante, neoliberal, é o Wall Street. Quem banca a esquerda mundial é o Wall Street. O George Soros compra a esquerda e a direita. Porque a esquerda é nova, tem vitalidade, vai para a rua, faz manifestação, derruba governo. Tem esse tesão, tem essa pujança. E eles aproveitam isso muito bem. E a direita, a neoliberal, acha que é inteligente, que é capaz, sem nunca ter lido um livro, sem se informar de nada, olhando o mundo de forma deturpada. Eles acham. E é o seguinte, e é muito interessante essa dicotomia, fla-flu, fla-flu, flu-fla, fla-flu, flu-fla. Isso daí é muito bom, porque enquanto isso ninguém pensa no futebol. Pensa só um ganhar, o outro ganhar. Só isso. Então é o seguinte, tem até aquela velha história, né, que diz que eles brincam nos países do primeiro mundo, que é o seguinte, quem não foi socialista na juventude não tem coração. Quem continua socialista depois de adulto não tem cérebro. Entendeu a dicotomia, o processo dicotômico que eles fazem? 90% dos maconheiros de Woodstock viraram águias, viraram tubarões da Bolsa de Valores em Wall Street. Então aquilo foi só uma viagem. E é isso que eles fazem da gente, uma grande viagem. Então é o seguinte, o João Goulart, ele se torna inimigo do establishment americano, o mesmo que no ano anterior plantou uma bala na cabeça do Kennedy, aí depois dizem que o Kennedy foi o grande artífice do golpe no Brasil. É fácil botar a culpa num morto, né?
Mas o Kennedy quis acabar com o Federal Reserve privado, os banqueiros que davam... Ele quis que os Estados Unidos passassem a reemitir a moeda. E ele foi execrado. Hoje, quando você lê um livro de história, o de Gaulle é visto como um demônio. E de Gaulle era de direita. Então por que fazem isso? Simples. Você sabe o que de Gaulle fez com os Estados Unidos? Você não sabe. Você nem sabe, nem vai encontrar por aí fácil, porque pessoal só, como eu te falei, a direita, a esquerda atualmente só sabe discutir intriga com Nando Moura. Eu paginei aqui por um sistema de procura aqui no YouTube uns 25 canais de esquerda. Tá? 15 estavam falando do Nando Moura. Eles falam mais do Nando Moura que o Nando Moura. Os outros falavam de Olavo de Carvalho. E todos eles, sem exceção, já destruindo o governo Bolsonaro. Deixa o governo Bolsonaro. Deixa. Então é o seguinte, todo mundo... cheio de carentes lá, escrevendo lá. Nossa, que conteúdo, que maravilha, que coisa sensacional. Ali não tem nada. Não tem informação, não tem história, não tem porra nenhuma. Só tem ignorância. Só tem sectarismo vendido como ciência exata. Só idiotice. Então aqui você vai aprender, por exemplo, que em 68, se não me engano 67 ou 68, porque eu não sou nenhuma Wikipédia ambulante, tá? Se bem que a Wikipédia está cheia de merda, de mentira, de bobagem, mas é o seguinte, o de Gaulle entupiu alguns navios franceses e mandou para os Estados Unidos e falou assim, manda meu ouro, porque a Convenção de Bretton Woods em 44 dizia que é o seguinte, cada 37 dólares e 40, 50 mais ou menos, um valor desse equivaleria a uma onça de ouro. E esse valor era imutável e era o lastro ouro do dólar ouro. E por isso que o dólar foi usado como moeda no mundo. Porque não bastava os Estados Unidos ou Federal Reserve imprimir dólares, porque aí seria fácil, que é o que eles fazem hoje, né? Então é o seguinte, que seria fácil. Não, você tem que ter uma contrapartida, o padrão ouro. O que ele fez? Olha só, manda meu ouro para cá. E ele encheu, e tiveram que mandar o ouro para ele. Ficou revoltado com ele, ódio desse nacionalista nojento. Ele tirou a França. A França tinha sistema de defesa própria. A França era um país autônomo, independente. Não era pró-Estados Unidos. De Gaulle era de direita e negociava com a Rússia de eu para você. Com a União Soviética. Estava cagando para os Estados Unidos. Isso daí é a França de verdade. Aí vem o Mitterrand, governo socialista, tá? E vai lá e coloca a França de novo na OTAN, de calças arriadas, arreia as calças da França, tira a soberania da França. É isso aí. Essa esquerda interessa. Então é isso. O João Goulart, ele cai quando ele tenta fazer um país, quer fazer uma nação, um governo de cunho nacionalista. E quando os milicos tomam posse e redunda na Guerra das Malvinas, em 82, quando uma republiqueta de generais ridículos, tiranos, que foram eles mesmos que colocaram, os caras têm conteúdo nacionalista e vão para cima e encaram o império, porque a derrota proporcional que a Inglaterra tomou aqui nas Malvinas, eu vou fazer um vídeo. Esse eu tenho que fazer um vídeo. A coça que eles tomaram. Porque vocês não sabem os armamentos que a Argentina usou, né? É brincadeira. Então eles se tornaram perigosos. Então vamos acabar. O Geisel já tinha dado uma experiência horrível a eles. Porque os Estados Unidos... O Geisel era tão ditador, tão de direita, que Angola, um país declaradamente socialista, se independiza de Portugal, e o primeiro país do mundo que vai lá e acata a decisão deles, que reconhece eles como um país independente, é o Geisel. Os Estados Unidos, o Pentágono veio aqui e queria levar um monte de soldado crioulo nosso
com sobrenome português para combater o regime pró-União Soviética de lá. O Geisel mandou o embaixador tomar no cu, rapaz, procurar o time dele, que aqui a gente não era palhaço, não. Então, quer dizer, aí caíram, aí foi facilitado. Aí o que fizeram? Criaram condições extremas para uma hiperinflação e transformar, como amigos meus já falaram aqui, parceiros nossos, quando há o sufoco financeiro, fudeu. Enquanto havia pujança econômica no governo militar mesmo, ninguém queria saber de porra nenhuma, não. Então é o seguinte, o que acontece? Essa direita e essa esquerda que nós temos aí, isso não existe, isso é uma pantomima. Isso é uma pantomima. O PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira, a única coisa que fez aqui foi implementar pautas identitárias, uma esquerda de calça riada, neoliberal ao extremo, aí foi substituído pelo PT, que acabou com as privatizações, passou a chamar elas de concessões, não reverteu nenhuma, não botou ninguém na cadeia. O Banestado deu um prejuízo de 520 bilhões de reais, que corrigidos hoje dá a fantástica e incalculável quantia de 1 trilhão de reais. E o que aconteceu? Nada. Nada. Hoje nós temos uma massa de alienados que discutem política sem conhecer absolutamente nada, tanto da esquerda quanto da direita. A esquerda fica se baseando aí em filósofos e um monte de gente que fica repetindo um monte de asnice, ao invés de fazer uma análise geopolítica. Poucos os fazem. Uns fazem com ênfase em economia. Tá legal. Mas o processo é geopolítico. O cara, tem um monte de gente aí que se diz, porque... Gente, olha para Cuba, se você é de direita, você é bolsonarista, doente, olha para Cuba, tá? Cuba era um puteiro a céu aberto. Era um país pequeno, pobre, miserável, com uma casta de filho da puta, e optou pelo socialismo. Cuba hoje é respeitado por você, você fica com raiva de Cuba, fica com ódio de Cuba. Então é o seguinte, mostra algum sentimento, nem que seja de ódio. Então alguma coisa deu certo lá para te incomodar. Qual o sentimento que você tem sobre o Haiti? Sobre a Jamaica? O que você tem? Nada, né? Nada. Pois bem, eles eram capitalistas, liberais, viraram neoliberais. Porto Rico, que é quase um Estado americano, é um protetorado, eles não colocam Estado para não dar para aqueles negão a cidadania americana. Preferem ter eles como escravos. Então é o seguinte, é um protetorado. Então é o seguinte, esses países aí, eles eram liberais, neoliberais. O que eles são hoje? Você tem alguma ordem de conceito sobre o Haiti? O que você acha do Haiti? Acha um lugar bacana? Você conhece os médicos que o Haiti exporta, bons ou ruins? Não. O Haiti só exporta miséria, vive de pinico na mão, pedindo ajuda humanitária para o mundo, para o dinheiro ser mandado para lá para ser roubado. Tá? Todo mundo tem ódio da Rússia. A União Soviética, segundo os Estados Unidos, ela ameaçava o mundo livre. Os Estados Unidos acabam de mandar uma frota para o Mar Negro. O Mar Negro fica onde? Fica no Golfo do México? O Mar de Barents fica onde? Fica na Califórnia? A fragata inglesa é ameaçada por aviões no Mar Negro. Vocês já viram no mapa onde fica o Mar Negro e aonde fica a Inglaterra? Que caralho tá fazendo uma fragata inglesa lá? E são eles que têm 2 bases fora da União Soviética ou da Rússia que ameaçam o mundo livre? Ora, essa. Cara, que eu falei, não precisa pensar como eu, é só pensar. É só pensar. E agora é o seguinte, a gente está nesse caminho aí, nessa rota, em que achar que a solução se o Bolsonaro não der certo, nós vamos agora sim eleger outro idiota da esquerda, com papo de esquerda, com conversa de esquerda. Não. Acabou, gente. Acabou. O conteúdo é nacionalista.
Não importa se você era de direita ou se era de esquerda como eu, o importante é você acordar. É parar com isso. Vão procurar um conteúdo nacional. É isso que eles têm medo. O mundo, os donos do mundo, quem joga os dados, o Bruce está aí, ó, falando aí, ó. Escuta aí. Escuta, você não acredita em mim, acredita nele. Ele está falando aí. Então é o seguinte, quem joga os dados no mundo, quem escolhe o que o mundo vai fazer ou falar através da sua mídia corporativa, paga, aquinhoada, que cria. O Macron, o colega nosso aqui, que esse grupo aqui é muito bom, né? Graças a Deus. Eu aprendo com os comentários de vocês. Vocês me instigam. Tem muita coisa aqui que está aqui anotado para eu fazer vídeo baseado nos comentários de vocês. Tá? Falou, o Macron tomou uma série de medidas nacionalistas e já tem um monte de estudante na rua, tudo de origem marxista. A Marx tomar no olho do cu, gente. Marx é para ser enterrado, enterra Marx. Porra, pelo amor de Deus. Vamos viver o nosso mundo, vamos encontrar nossas saídas. Quem sabe do nosso problema, vamos tropicalizar isso aqui. O cara, quando vem um carro do Japão para cá, quando vem um carro da Europa para cá, as montadoras fazem uma coisa chamada tropicalização. Eles mudam o set point do carro todinho, eles mudam a regulagem do combustível, eles mudam a regulagem da temperatura, eles diminuem o ponto de arrefecimento, eles reforçam a suspensão, porque nós temos mais buracos, somos mais pobres, um monte de coisa. Chama tropicalização. O Brizola, quando falou em a gente tropicalizar uma ideologia, esses filhos de uma puta do PT riam da cara dele. Quando a gente falava em socialismo moreno. Aí é o seguinte, esses uspianos de merda, donos da verdade, filósofo pau no cu, vinham com esse negócio. Então é o seguinte, gente, eu tô longe dessa filosofia, eu tô longe dessa esquerda, também tô longe dessa direita. Eu não tô afim de papo com Nando Moura, nem com esses filósofos aí que se dizem donos da verdade. Eu tô afim sim. Eu estou afim, sim, de criar um caminho pelo meio e pronto. Qual a posição que você tem das Forças Armadas? A melhor possível. Nenhum país é soberano sem ter umas Forças Armadas fortes. Nós não precisamos de um judiciário que come 1,5% do nosso PIB, que gasta 10 vezes mais que os países do primeiro mundo. Os Estados Unidos está lá. O nosso judiciário custa proporcionalmente 10 vezes mais que o dele, 12 vezes mais que o da Espanha, 8 vezes mais que o da Argentina. São dados, pode procurar aí. Tá? Aonde você achou isso? Procura. Mete no Google aí, procura. As nossas Forças Armadas gastam uma parcela ridícula e a maioria dela para custeio, para ficar pagando aposentadoria, pagando benesses. Falta investimento nu e cru. O ressurgimento da indústria de armamentos brasileira, que foi criada, sim, na ditadura militar e que depois foi tudo por água abaixo. Nós chegamos a construir, na época, o melhor tanque do Ocidente, o Osório, superior ao Abrams, tá? Humilhou e destruiu um tal de Sargento York, que foi o maior fracasso. Uma hora eu vou falar aqui dos fracassos militares americanos do Pentágono. Só para vocês terem um número, que vocês também não vão achar por aí, a Rússia, para botar os Estados Unidos com insônia, dormindo à base de Lexotan, ela gasta 10% do orçamento anual da defesa americana. E aproximadamente 10% do que gasta a OTAN. Ou seja, a Rússia tira o sono e a paz da OTAN, a NATO, a organização militar de toda a Europa, e mais os Estados Unidos, gastando 5% do valor dela. 5%. Metade da gorjeta do garçom. Eles colocam medo no mundo. Depois eu vou dizer por quê. Eu vou fazer um vídeo aqui, já falei, sobre armamento russo, armamento de ponta, e mostrando que pelo menos a Rússia achou e ficou com os ETs certo. Os ETs que foram lá para a Área 51, como bem lembra o nome, eles estavam indo para Las Vegas, atrás de puta, de bebedeira, de cachaça, de droga, de orgia. Eles queriam orgia. Os outros não, os outros são pica. Tanto é que até hoje os Estados Unidos, que disse que foi à Lua, né, só consegue botar o ônibus dele espacial com os motores RD-180 feitos na Rússia. Que coisa!
Precisa de motor russo para ir para o espaço. Isso prova que os russos, um país com um PIB próximo do brasileiro, tá aí, olha, coloca todo mundo de joelhos. É isso que você deveria ter uma inveja boa. Fica aí repetindo idiotices de idiotas de direita, porque as pessoas inteligentes da direita já morreram, infelizmente. Ou estão muito velhas, mas ainda tem um ou outro que dá para se aproveitar alguma coisa. O que você escuta da direita é, como eu falei, Bostantino, essa turma, Nando Moura, essa turma não é da direita, não. Isso é um bando de vagabundo. Igual esse pessoal da esquerda, isso é um bando de doentes mentais. Essas porra vivem em outro planeta, tanto um quanto o outro. E pelo meio segue a caravana dos rentistas, de quem quer que isso aí continue do jeito que está, que não mude de jeito nenhum e que a gente fique trocando supapos. E enquanto isso aí, a gente enterra Brizolas, enterra Lacerda mesmo, que era de direita, e a gente está arriscado aí enterrar Ciro Gomes, sem nunca ter dado uma oportunidade a um nacionalista. O próprio Ciro Gomes não sabia o que ele era. Eu hoje posso dizer para ele, Ciro Gomes, você não é de esquerda nem de direita. Você é nacionalista, porque tinha coisas que a esquerda batalhava, corria atrás e sempre te incomodou. E as idiotices que a direita falava, você não engolia. Então você é como a gente, nós somos como você. Tá? Agora, esse papo aqui fica por aqui mesmo. E agora, só na segunda-feira, gente. Um abraço para todo mundo. Até segunda, se Deus quiser, e Ele vai querer.